Meus amados, eu vou ler com vocês o texto de 2 Timóteo. Nós não vamos tratar hoje da bem-aventurança. Isso acontece de vez em quando comigo. Planejo uma coisa e faço outra. Mas hoje, quando estava entrando no refeitório ali, tomando uma canja, senti o meu coração inclinado a mudar. Então, se é para mudar, vamos mudar, né? Na próxima vez a gente compartilha com vocês: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Hoje eu quero ler com vocês 2 Timóteo capítulo 4, versículos 9 a 18, e depois leremos parte do verso 21. Segundo Timóteo 4, 9 a 18. O apóstolo Paulo está proferindo certamente suas últimas palavras antes de morrer. Essas palavras ele as profere já como um homem sentenciado à morte, já no corredor da morte. Então é muito importante você pôr todo esse componente emocional da realidade que ele está vivendo ao escrever essas palavras. E ele diz assim: Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Verso 21, ele diz assim: apressa-te a vir antes do inverno. À guisa de introdução, eu gostaria de dizer para vocês que esta é a última carta que Paulo escreveu. Escreve a primeira carta, a carta aos Gálatas, lá de Antioquia da Síria. Escreve as suas duas cartas aos Tessalonicenses, da cidade de Corinto. Escreve as suas duas cartas aos Coríntios, da cidade de Éfeso. Escreve da primeira prisão em Roma, nos anos 61 e 62, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Escreve no interregno da primeira para a segunda prisão, 1 Timóteo e Tito. Agora ele escreve a sua última carta, 2 Timóteo, na segunda prisão em Roma, que aconteceu muito provavelmente por volta do ano 66, 67 da era cristã. A primeira prisão é muito diferente da segunda prisão. Primeiro, é que na primeira prisão, quem estava por trás eram os judeus. Era uma questão religiosa. Mas na segunda prisão, quem está por trás é a máquina do Império Romano. Na primeira prisão, ele foi preso como um apóstolo, um pregador. Na segunda prisão, ele é preso como um bandido, como um malfeitor, que recebe a imputação do mais grave crime do império, o líder dos incendiários de Roma. Na primeira prisão,
ele orou para sair, pediu oração para sair, de fato saiu. Da segunda prisão, ele não pediu oração para sair, não orou para sair, até porque escreve esta carta já sentenciado à pena de morte. Nessa segunda prisão, ele não tem liberdade, como tinha na primeira prisão, onde podia receber pessoas e ainda trabalhar, como o fez, registrado lá em Atos, capítulo 28. Mas na segunda prisão, ele é jogado numa masmorra úmida, escura, insalubre, a masmorra marmetina, um buraco úmido e frio, e escuro, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Antes de entrarmos na exposição do texto, é muito importante compreender o que está acontecendo no coração desse homem. Então é preciso ler alguns textos da carta para você se situar melhor. O primeiro texto está aí no capítulo 2, versículo 9. Olha o que ele vai dizer. Ele diz o seguinte: segundo o meu evangelho, ou pelo evangelho, eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Ele está sofrendo e está algemado como um bandido. Agora pense numa linguagem nossa, a quantidade de fake news que surgiu na época acerca da reputação desse homem. Lembra de Paulo, aquele pregador? Pois ele é um bandido. Lembra daquele Paulo que plantava igrejas? Pois ele é um malfeitor. Lembra daquele Paulo que curava os enfermos, por meio de quem Deus fazia tantos milagres? Pois é, ele liderou o incêndio de Roma. Olha a desconstrução do nome dele, olha a tempestade emocional que isso produz no coração de um ser humano, ser acusado injustamente daquilo que não fez. Que reflexo isso teve? Confira comigo o capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: Timóteo, estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Quantos abandonaram? Todos os da Ásia o abandonaram. Se você parar para perceber, os seus filhos na fé, seus irmãos em Cristo, que sabiam que era Paulo, sabiam o caráter de Paulo, sabiam o ministério de Paulo, eram testemunhas da bênção que era o trabalho desse homem, disseram o seguinte: vamos abandoná-lo. Não queremos saber de intimidade com ele, de ter parentesco com ele, de ter amizade com ele, de ter intimidade com ele, de ter relacionamento qualquer com ele, para não sofrermos as mesmas consequências. Você já imaginou que você ser abandonado pelas pessoas que mais conhecem você? Mas vejam mais, confira aí capítulo 1, versículo 8, ele diz assim para Timóteo: Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, e nem do seu encarcerado que sou eu. Irmãos, Timóteo era o mais próximo colaborador de Paulo, Timóteo era filho na fé de Paulo, Timóteo era as cordas do coração de Paulo, e Timóteo agora está com vergonha de Paulo, está cheio de dedos em relação a Paulo, ele está constrangido de dizer que ele é filho de Paulo, que ele é amigo de Paulo, que ele é colaborador de Paulo, está com vergonha do apóstolo. Mas tem mais. Todos vocês sabem que o direito romano é famoso, inclusive nos dias de hoje, nas grandes universidades de direito, o direito romano ainda é estudado até hoje. E vocês sabem que, embora Paulo recebesse a terrível e amarga imputação do crime ocorrido no dia 17 de julho do ano 64, que foi o incêndio de Roma, 7 noites e 6 dias de incêndio, que destrói 70% da maior cidade do mundo, a mais rica cidade do mundo, a capital do império. Embora a imputação desse crime caísse no colo de Paulo, ele tinha direito de defesa. Capítulo 4, versículo 16, está escrito o seguinte: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Preste atenção que Paulo vai para esta audiência, talvez
nutrindo a esperança de que, ao chegar lá, muitos irmãos haveriam dizer: não, esse homem não é um bandido, esse homem não é um malfeitor, esse homem não é um criminoso, esse homem não é o que de que eles estão acusando, esse homem é um pregador do evangelho, por onde o Senhor passa, ele não semeia destruição, ele leva vida. Quando ele chega lá, não tem ninguém na audiência para defendê-lo, mas não é porque o trânsito estava complicado, não é porque tinha outra agenda, não. Todos o abandonaram deliberadamente. Como é que ele fica? Fraco. Fraco. Porque ele diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Você só é revestido de forças quando você está fraco. Mas tem mais. Sabe o que acontece nessa audiência? Ele sai sentenciado de morte. Ele sai dali com a sentença de pena capital. Olha comigo, capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida, da minha morte, é chegado. Acabou. Então, preste bem atenção que esse homem está escrevendo agora no corredor da morte. Ele está escrevendo agora como um homem que já recebeu a sentença de morte. Ele escreve agora como um homem que está aguardando o dia da sua execução. Agora ponha-se no lugar dele e pergunte ao seu coração: teria eu, em situação semelhante, ainda condições de encorajar alguém? De reanimar alguém? De trazer uma palavra para alguém? De pastorear alguém? Pois mesmo nessas circunstâncias adversas, ele vai repartir conosco, à luz do texto lido, 8 princípios para termos uma vida vitoriosa, para nós lidarmos com as crises existenciais da nossa vida. Que princípios são esses? Primeiro princípio, confira comigo o versículo 9, ele diz assim: procura vir ter comigo depressa. O princípio é o seguinte: nos momentos difíceis da sua vida, convide alguém para ficar pertinho de você, não fique sozinho. Meus amados irmãos, todos nós temos o nosso vale, todos nós temos o nosso momento de angústia. E eu quero dizer para você que na hora da angústia, a solidão é uma péssima companhia. Todos nós precisamos de um ombro amigo na hora da dor. Todos nós temos que encontrar alguém da nossa confiança, para quem abrir o coração, para quem repartir, com quem repartir as nossas cargas e dividir as nossas aflições. Prestem bem atenção nisso, gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Uma das maiores angústias que eu acho que a igreja evangélica brasileira viveu no ano passado, foi ver a quantidade de pastores que cometeram suicídio. A quantidade de crentes que ainda hoje cometem suicídio. E você fica perguntando: meu Deus, por que essa pessoa não encontrou um amigo? O que estava lá carregando de dor o coração, que ele não conseguiu repartir com alguém? Então, se você está vivendo um momento difícil, não fique sozinho. Convide alguém para estar perto de você. Divida a sua dor. Abra o seu coração. Você precisa ter um amigo próximo, com quem tem coragem de abrir o seu coração. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, confira comigo o versículo 10. Ele diz assim no versículo 10: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O princípio é o seguinte: não fique olhando para aquelas pessoas que desapontaram você.
Irmãos, na vida não tem como fugir disso. Uma hora ou outra, alguém vai decepcionar você. E você vai decepcionar alguém. Se você fizer registro de mágoas, fazendo arquivos de reminiscências amargas, congelando dores no seu coração, você vai adoecer. Porque o abandono não é fácil. Não é fácil ser abandonado pelo namorado, pela namorada, pelo noivo, pela noiva, pelo marido, pela esposa, pelo irmão, pelo amigo, pelos filhos, pelos pais. Não é fácil. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Não fique guardando fuligem na sua alma. Faça uma faxina. Toca a sua vida. Põe o pé na estrada. Não permita que aquilo que as pessoas fizeram com você determine quem vai ser você, o que você vai fazer, o que você vai sentir. Toca a sua vida. Terceiro princípio. Versículo 11. Ele diz assim. Versículo 11, confira aí, por gentileza. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Aqui está, irmãos, o seguinte princípio. Saiba pedir perdão e perdoar aquelas pessoas que um dia erraram com você. Não guarde mágoas. Para entender esse versículo, tem dois versículos que você precisa entender primeiro. O primeiro deles é Atos 13, 13. Diz a Bíblia lá em Atos 13, 13, que esse Marcos aí, ou João Marcos, abandonou Paulo e Barnabé como cooperador dos dois missionários em Perge da Panfilha e voltou para a casa da sua mãe. As razões a Bíblia não diz. Pode ser porque ele era muito jovem, pode ser porque ele não confiava agora na liderança de Paulo, que assumiu a liderança em lugar de Barnabé. Pode ser porque Paulo deve ter ficado doente nessa região de perto da Panfilha, com a malária, e ele não queria contrair uma enfermidade ainda jovem. O certo é que o Marcos abandonou Paulo e Barnabé no meio do caminho. Mas o segundo texto que você precisa entender é Atos 15, 36 a 41. Porque depois que Paulo e Barnabé retornam dessa viagem missionária, onde Paulo foi apedrejado, onde Paulo foi perseguido, e eles retornam para Antioquia e dão testemunho, diz a Bíblia que houve então um problema lá dos fariseus, que disseram para os crentes gentios, se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos, e então fizeram um concílio da igreja, para resolver o problema doutrinário da igreja, conversaram, discutiram, resolveram, escreveram, nomearam comissões para ler o documento das igrejas. Resolvido o problema, Paulo chega para Barnabé em Atos 15, 36 e diz assim, Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem missionária? Barnabé diz, vamos Paulo, um detalhe, o meu primo Marcos quer voltar com a gente. Diz a Bíblia que Paulo disse assim, eu não acho justo levarmos aquele que desde perto da Panfilha nos abandonou. É claro que o registro aí está num tom polido, diplomático, mas eu acho que a conversa não foi bem polida assim não, deve ter sido um pouquinho mais acirrada. Eu acho que aconteceu mais ou menos o seguinte, quando Paulo falou para Barnabé, disse, Paulo, deixa eu dizer uma coisa para você. O que foi, Barnabé? Sabe quem quer ir com a gente nessa viagem? Não estou sabendo. O meu primo João Marcos. Acho que o Paulo fechou a cara, deve ter dito assim, você está de brincadeira comigo, né, Barnabé? Não, ele quer ir com a gente de novo. Comigo ele não vai não, de jeito nenhum, ele não serve para andar comigo. Ô Paulo, mas ele é jovem, ele vai aprender, ele vai crescer, vai amadurecer, comigo ele não vai não, Barnabé. Não Paulo, você está sendo radical, vamos dar uma chance para o menino, ele vai ser uma bênção para nós. Comigo ele não vai, Barnabé. Houve tal desavença entre eles, que eles não puderam caminhar juntos mais.
Olha o estrago que isso deve ter feito no coração do Marcos. Você se sentiu rejeitado alguma vez? Descartado alguma vez? Inútil alguma vez? Mas o Barnabé investiu no Marcos, levou para Chipre, mais tarde Pedro discipulou esse Marcos e ele se tornou uma bênção para a igreja. Aliás, escreveu o primeiro evangelho, que o primeiro evangelho escrito foi o de Marcos. Paulo também fez viagens missionárias, Paulo foi açoitado, Paulo foi preso, Paulo enfrentou naufrágios, Paulo enfrentou dificuldades, Paulo foi preso em Roma, e agora Paulo está preso de novo, Paulo já está velho, Paulo está no corredor da morte. Aí ele escreve essa carta dizendo assim: Timóteo, quando você vier, traz o Marcos com você, ele me é útil para o ministério. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui? É que você nunca é tão grande como quando você é humilde. Você não perde a sua autoridade espiritual reconhecendo o seu erro e tendo coragem de pedir perdão. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui? É que você não pode avançar na vida deixando pessoas feridas pelo seu caminho. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui? É que nós temos que ter coragem de construir pontes onde um dia nós mesmos cavamos abismos. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui? É que nós temos que ter coragem de reconhecer o nosso erro e pedir perdão e dizer o seguinte: você um dia, eu tratei você com tanta dureza, com palavras tão fortes, teve um dia que eu rejeitei você, que não quis você, mas hoje eu preciso de você, eu não posso morrer sem encostar minha cabeça no seu peito e dizer: você é precioso e importante para mim. Quarto princípio. Confira comigo, versículo de número 13. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O princípio é este: nunca, jamais se afaste da palavra de Deus, mesmo que as circunstâncias da sua vida sejam as mais tristes, dramáticas e dolorosas. Irmãos, Paulo está acusado de um crime que não cometeu. Paulo está preso numa masmorra. Paulo está sendo acusado de bandido. Os irmãos, filhos na fé, o abandonaram. O seu filho mais próximo está com vergonha dele. Vai para uma audiência e todos o abandonam lá. Ele sai dessa audiência sentenciado à pena de morte. E agora já está no corredor da morte, aguardando o dia da sentença. Mas apesar dessas circunstâncias todas carrancudas, ele está dizendo assim: quando você vier, meu filho, traz os meus livros, traz os meus pergaminhos, enquanto eu tiver vida, eu quero estudar a palavra, eu quero ler mais, eu quero aprender mais, eu quero estudar mais, eu quero aquecer mais o meu coração, eu quero alimentar mais a minha alma com a palavra de Deus. Tem muito crente, irmão, que nas palavras de Filipe e Yancey, ficam decepcionados com Deus. Qualquer probleminha se melindram, não lê mais Bíblia, não ora mais, não vai mais para a igreja. Paulo está nos ensinando que, não obstante as circunstâncias mais difíceis, nunca desista de se agarrar ainda mais à verdade de Deus. Quinto princípio. Confira comigo, versículos 14 e 15. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guardas também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. O princípio é o seguinte: deixe o Senhor tratar daquelas pessoas que fizeram mal para você deliberadamente. Irmãos, uma coisa é você encontrar alguém chateado com você, porque você fez algo que você nem sabia que tinha feito. Acontece isso com vocês? Alguém chegar e dizer: estou chateado com você. E aí você: mas por quê? Mas eu não estou sabendo. O que foi? Quando foi? O que aconteceu? O que eu falei? O que eu fiz?
Que às vezes está aí um grupinho de 5, 6, 7 pessoas, e você chega meio atabalhoado assim, cumprimenta 4, 5 e passa reto e deixa 2 para trás. Nem percebeu. E a pessoa que foi deixada para trás, pensa, está vendo aí? Ó? Deliberadamente me esqueceu. Fica magoado com a gente. Agora é diferente quando a pessoa pensa, maquina, planeja, astuciosamente atingir você, falar mal de você, desconstruir você, atingir a sua reputação, destruir seu nome, atingir sua vida, atingir sua moral, atingir a sua família. É diferente. Como é que você lida com isso? Diz os estudiosos que foi este indivíduo que delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão e no seu consequente martírio. É aquele tipo de gente que puxa o seu tapete, é aquele tipo de gente que apunhala você pelas costas, é aquele tipo de gente que fica feliz quando você passa a luta e fica muito alegre quando você cai. Como é que você lida com isso? Se você não tomar cuidado, você azeda a alma. Se você não tomar cuidado, você vira um poço de amargura. Se você não tomar cuidado, seu coração vira um laboratório de ódio. Se você não tomar cuidado, você adoece física, emocional e espiritualmente. Então preste bem atenção, o seu papel não é revidar, o seu papel não é dar o troco, você não sabe fazer isso, o seu papel é espremer o pus da ferida, o seu papel é perdoar, o seu papel é pagar o mal com o bem, o seu papel é entregar esta causa nas mãos daquele que sabe fazer as coisas direito. Entrega nas mãos de Deus. Sexto princípio, confira comigo versos 16 e 17. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O princípio é este: você nunca, jamais estará sozinho, ainda que as pessoas deixem você, porque Deus certamente assistirá a você. Nós temos expectativas, não temos? Nós temos expectativas também com pessoas. Eu acho que quando Paulo vai para essa audiência, ele vai com expectativa em pessoas. Ele vai na confiança de que tem muita gente lá para defendê-lo. Ele era inocente, as pessoas o conheciam. Mas quando ele chega e não encontra ninguém, sabendo que todos o abandonaram, diz o texto que ele se enfraquece. Sabe aquele negócio assim que joga um balde de água fria, uma brasa, numa fervura? Sabe aquela dor da decepção? Sabe aquela frustração que você depositou em alguém e não foi correspondido? Quando ele está nesse momento de enfraquecimento, vem o verso 17 como um bálsamo. Mas, olha a adversativa aí, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Preste atenção que ele não vai para essa audiência revestir de forças. Ele sai de lá, apesar do abandono dos homens, revestido de forças. Sabe qual é o princípio que eu aprendo aqui, irmãos? Deus nunca nos dá o abastecimento completo para toda a jornada da vida. É por isso que o Salmo 84 diz que você vai indo de força em força. Lembra o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 1:8? Que ele enfrentou em Éfeso lutas maiores do que suas forças, a ponto de desesperar-se da própria vida. Você já passou por isso? Você já passou um problema no começo de uma tarde, ou no final de uma tarde, no começo de uma noite, e o seu coração parece que vai ser esmagado?
E vocês, meus Deus, não estou aguentando, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. E aí de repente o dia nasce. E quando o dia nasce, nasce a solução. Vocês se lembram lá de Atos 27, que tinha 14 dias que aquele navio, a deriva, estava sem saberem eles se era de dia ou de noite. O medo, o desespero, a morte mostrando a carranca para eles. E lá está uma oração que para mim é a oração mais óbvia de toda a Bíblia. Diz lá que eles oraram para o dia amanhecer. Você já orou para o dia amanhecer? Porque se você orar para o dia amanhecer, o dia amanhece. Se você não orar para o dia amanhecer, o dia amanhece do mesmo jeito. O dia vai amanhecer. Mas tem hora que a dor é tão grande que você ora para o dia amanhecer. E sabe o que está escrito lá em Atos 27? Quando o dia amanheceu, eles avistaram uma ilha. Chegou a solução, chegou a resposta, chegou a providência de Deus. Então entenda uma coisa, amados, por mais dolorosa que seja a circunstância que você esteja vivendo, Deus não vai deixar você na mão, Deus não vai deixar você sozinho, Deus vai sustentar você e revestir você de forças. Mas sabe o que me impressiona em Paulo? Ele está no corredor da morte. O que ele está preocupado não é com ele, o que ele está preocupado é que todos os gentios ouvissem a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o que é importante não é o evangelista, o importante é o evangelho. O que é importante não é o pregador, o que é importante é a pregação. Deus sepulta os seus obreiros e a obra de Deus continua. Sétimo princípio. Olha comigo, versículo 21. Ele diz assim para Timóteo: apressa-te a vir antes do inverno. Eu já tinha dito no verso 9, procura vir ter comigo depressa. Agora ele detalha o que é depressa. Antes do inverno. Para você entender o verso 21, e o princípio é este: vive intensamente para Deus hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Para você entender o princípio, você tem que entender Atos 27. Lembram que quando Paulo estava indo para Roma, está lá em Atos 27, a partir do verso 9, que ele disse para o comandante do navio assim: não é seguro nós viajarmos. Os 3 meses do inverno estavam chegando, não se navegava com segurança. O comandante do navio não escutou Paulo, e zarparam. E vocês sabem que tipo de problemas enfrentaram. O trigo foi todo jogado fora, o navio se arrebentou todo. Então o que Paulo está dizendo para Timóteo é mais ou menos o seguinte: ô Timóteo, filho, vem depressa, mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho, vem antes do inverno. Sabe por quê? Se você esperar os 3 meses do inverno para você vir, quando você chegar, eu não estou mais aqui não, eu já terei sido executado. Então ou você vem agora, meu filho, ou não precisa vir. Sabe por quê, meu filho? Porque tem coisas na vida que Deus lhe dá oportunidade, se você não aproveitá-la, ela passa. Nunca mais você vai ter essa chance. Irmãos, que princípio espiritual soleníssimo para nós. Tem coisas na vida que ou você faz hoje, ou você nunca mais vai fazer amanhã. Você tem que dar um abraço na sua mulher, no seu marido, dê hoje. Você tem que pegar seu filho, sua filha no colo e dizer: eu te amo, faça isso hoje. Você tem que dizer para o seu pai, para a sua mãe: eu te amo, faça isso hoje. Você tem que reparar aquele erro cometido. Você foi agressivo, você não foi elegante, você tratou com dureza alguém, você deixou a pessoa machucada e ferida. Não, você tem que resolver isso, resolva hoje.
Você tem que ajudar alguém na necessidade dela, ajude hoje. Eu disse já aqui, em outras circunstâncias, que uma coisa me choca muito na nossa cultura, e o que me choca muito na nossa cultura são os nossos funerais, por 2 motivos. Primeiro, porque via de regra, eu nunca vi ninguém receber mais elogio do que defunto. É uma rasgação de seda sem fim em cima do caixão. A grande pergunta é, essa pessoa escutou alguns desses elogios em vida? Porque agora não está escutando mais nada. Isso é só para aliviar a consciência. A segunda coisa, incompreensivelmente, é que morto recebe mais flor do que vivo. Dá para entender isso? Tem gente, eu sei que não tem ninguém assim aqui, é claro, mas tem gente pão duro, que é incapaz de passar numa floricultura e levar um botão de rosa para a esposa, ou para o marido, que homem também recebe flor, sabia? Sem perder sua masculinidade, recebe flor também. É incapaz de dar um botão de rosa. Aí quando a pessoa morre, ele chega lá e fala, faz uma coroa, mas grande, ele nem pede desconto não. Por que morto recebe mais flor do que vivo? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Então você tem que fazer alguma coisa por alguém, faça em vida. Você quer homenagear alguém, homenageie em vida. Você quer honrar alguém, honre em vida. Você quer ajudar alguém, faça isso antes do inverno. Último princípio, 8º princípio. Confira comigo o versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. O princípio é este. A melhor maneira de você encerrar a sua carreira, fechar as cortinas da sua vida, é entregando a Jesus toda a glória. Pense comigo nessa cena. O dia da execução de Paulo chegou. Quem era Paulo? O prisioneiro que tinha sobre si a mais pesada acusação. O líder dos incendiários de Roma. Um bandido. Um malfeitor. Aí eu penso que o executor, o carcereiro, recebe a ordem de executá-lo. Imagine esse homem caminhando para a masmorra marmetina, um buraco, fétido, escuro, úmido. E talvez ele, com a tocha de fogo na mão, tentando visualizar para dentro daquele buraco escuro, gritando o nome de Paulo. Paulo! Prisioneiro Paulo! E o velho responde, estou aqui, estou aqui. E ele é tirado dessa masmorra. Enquanto ele caminha para o local de execução, o coração dele vai elaborando algumas coisas. E ele vai dizendo o seguinte, olha, na verdade não é Roma que vai me matar não. Sou eu que vou me entregar. E eu não vou me entregar para Roma também não, eu vou me entregar como libação para o meu Deus. E tem outra coisa, eu não vou morrer não. Eu vou partir. Porque a palavra partida aí é um eufemismo para a morte. Essa palavra tinha 3 significados. Primeiro, era tirar o peso das costas de alguém e aliviá-lo do fardo. Sabe o que é morrer para um crente?
Apocalipse 14:13 diz que é descansar das suas fadigas. Segundo, era desatar um bote para que ele atravessasse para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer sua última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, era afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Enquanto ele está caminhando, ele deve ter cogitado no seu coração assim: bom, Nero me considerou culpado, mas isso não me importa. O que importa de fato para mim é que eu vou comparecer perante o reto juiz, e o reto juiz já me justificou. Então eu não estou indo lá para ser degolado, eu estou indo lá para receber a coroa da justiça. Enquanto caminha, esse homem vai avaliando a sua vida e diz assim: na verdade eu combati um bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé. E muito provavelmente, dando-lhe por saber que era o prisioneiro mais conhecido, talvez mais famoso daquela masmorra marmetina, o algoz, o executor, pergunta assim: você quer dizer algumas palavras antes de morrer? Esperando que ele fosse expressar a sua dor, a sua mágoa, a sua revolta. O velho apóstolo, cheio de cicatrizes, pobre, velho, abandonado, injustamente acusado e condenado, responde: eu quero sim. E ele levanta os braços aos céus e diz a ele: ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos, amém. Botou a cabeça na forquilha, no cepo, e a espada de Roma tosou-lhe a cabeça para um lado, corpo para o outro, tombou na terra como um mártir, foi recebido no céu como um príncipe. Este homem tem autoridade para dizer para nós assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.